capítulo 97, versículo 10 ao versículo 12. Livro de Salmo, capítulo 10, ou capítulo 97, versículo 10 ao 12. Glória a Deus, aleluia. Lute a cada dia da vida de vocês, esteja firme na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Não saia do barco e nem deixe Deus por nada no mundo. Quem achou diz amém? Amém. Aqui, meus amados, nós vamos aprender hoje a caminhada do justo e a caminhada do ímpio, do perverso, do homem mau. É a caminhada do justo, do santo, do Filho de Deus. Na leitura da Bíblia, nós vamos ver uma grande diferença entre essas duas pessoas que decidiram a percorrer a sua vida diferente. Um decidiu andar pelo da porta larga, pela escuridão, pelos seus pecados, decidiu fazer a sua vida maldade. E aqui também vai ter outra pessoa que decidiu o caminho da justiça, o caminho do amor, da paz, da porta estreita. Aquele que decidiu renunciar, se perder-se no mundo, perder aqui, mas ganhar para com Deus. O justo, aquele que decidiu ser santo, aquele que decidiu amar a sua esposa, amar a sua família, estar perto dos seus, estar na casa de Deus. Nós vamos ver esse homem que decidiu renunciar para viver para Cristo, ter uma vida santa, decidiu meditar na palavra, decidiu ser um homem de oração. Nós vamos ver a diferença entre essas duas pessoas nessa noite. Salmo 97, versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: vós que amai ao Senhor, odiai o mal, Ele guarda as almas dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Deus. A luz semeia-se para o justo e a ele guia. Alegria para os retos de coração. Alegrai-vos os justos no Senhor e dai louvores à memória da sua santidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados, aqui na parte A do versículo 10, ele diz: vós que amai ao Senhor. Aquele que ama Deus, ele diz: odiai o mal. Se eu amo Deus, se eu tenho paz, união com Jesus, eu aborreço a prática da maldade, eu aborreço o homem sanguinário, o homem perverso. Tudo que leva a pecado, a maldade, eu detesto. Glória a Deus. Não dá para estar perto no meio dessas práticas. Por isso que a Bíblia afirma claramente, em Salmo 1, ele diz que você que é santo, você que é filho de Deus, não se assente na mão dos escarnecedores, pois esse não é um ambiente para você. Tampouco vai ouvir a conselho de homens perversos, homens maus, porque os seus conselhos não prestam, são conselhos diabólicos e malignos. O Senhor vai nos ensinando, Ele guarda a alma dos seus santos, está guardado, está protegido pelo próprio Deus. E Ele os livra das mãos
foi permitiu, dando lugar à sua carne ao pecado e o mal veio sobre ele, ou então o próprio Deus permitiu, porque mal nenhum, principado, potestade, bruxaria, magia negra, não pode chegar na casa do cristão, não pode chegar na vida do crente. Por quê, irmão? Porque a palavra do Senhor diz que Ele livra, a mão dele está livrando do homem perverso, do homem mau. Crente nenhum é para ter medo de macumba, crente nenhum é para ter medo de magia negra. O cristão que tem medo de magia negra, bruxaria, ele está com defeito, ele está em falta. Porque um cristão que está nos pés de Jesus Cristo, o cristão que está com seu rosto no pó, ele sabe, ele está protegido pelo próprio Deus. Glória a Deus. E a Bíblia afirma claramente, a Bíblia que diz isso: agindo eu, quem impedirá? Quem é capaz, irmão, de impedir o agir de Deus? Ninguém é capaz. Deus não tem adversário. Vocês sabiam disso, que Deus não tem? E alguém pode dizer: não, mas o diabo não é páreo para Deus. Não há um ser suficiente na terra, no inferno, no céu, ou nas águas, ou nos ares, que possa ser adversário de Deus. Poder chegar aqui: não, vou lutar contra Deus e eu vou, vai dar uma luta, vamos dizer que empate. É impossível, impossível, porque Deus é soberano sobre tudo. Ele manda e manda em tudo. Se Ele quiser matar, Ele mata. Se Ele quiser dar vida, Ele dá. Se o diabo quiser fazer alguma coisa, Ele tem que permitir. Então, Glória a Deus. a Bíblia deixa isso tão claro, mas tão claro, no livro de Jó, que Satanás pede permissão para Deus para provar a vida desse servo de Deus, porque ao contrário, ele não poderia fazer nada. Outra prova do poder de Deus, que o diabo só faz alguma coisa se Deus deixar, quando ele queria se andar na vida de Pedro, Jesus disse assim: eu vou ver ao Pai. E o Pai disse: não vai se andar. Deus não permitiu que ele se andasse na vida de Pedro. Ou então, se eu sou crente, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, por que eu vou temer a Satanás, se eu tenho Deus que me guarda e me livra? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus nos livre de todo mal. O que eu vou falar aqui é que isso nunca aconteça na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Por que um cristão temeria a um traficante? Por que um cristão temeria a um homem de facção? Se ele é crente, e se você é Deus diz: eu sou servo de Deus, que Deus nos livre dessa mal hora. Mas se porventura acontecesse alguma coisa, alguma situação, só acontece o mal se Deus permitir. Porque a Bíblia diz no Salmo 91 que 1000 cai de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que a Bíblia também nos ensina: se eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum. O cristão está guardado debaixo das sombras do Onipotente. Por que temerei o mal? Quando o filho de Satanás se levantar, nesse momento, será se a nossa fé está sendo aprovada e eu não vou ter fé suficiente para crer nos versículos tão lindos da Bíblia Sagrada? Essas passagens da Bíblia são lindas, é maravilhoso, mas é passagem, irmão, para quem tem fé.
da morte, é um lugar horrendo. É quando a tua vida está pelo fio. E tu diz assim, ó, eu não temerei mal nenhum. Imagina só, daqui um exemplo, eu sou israelita, servo de Deus, e estou passando no meio dos filisteus, do exército dos filisteus. Meu Deus, é forte. Meus irmãos, vai escapar só se Deus te proteger, irmão, porque é impossível que você passe. Glória a Deus. É um pequeno exemplo de vale de sombra da morte, porque ele fala de dois inimigos, e o meu inimigo jamais ia me poupar. Isso é um exemplo de vale de sombra da morte. Não temer mal. E uma coisa bem séria: crente não é para temer da morte. Porque ele sabe para onde vai. Glória a Deus. Ele vai para o céu. Aleluia. Mas por que muitas vezes nós não queremos morrer? Tem um motivo para isso. Por mais que você não ligue, eu não vou morrer hoje, tenho 35 anos, sou novo ainda, eu vou para o céu. Mas só que você tem uma esposa, você tem filhos. É o motivo da gente não querer morrer jovem. E o homem também não foi feito para morrer jovem. O homem não foi feito para isso. Meu Deus. O homem foi para viver dias longos, porque tem promessa para a filha obediente. Te darei longos dias na terra para um filho que obedece e honra pai e mãe. Glória a Deus. Isso é a palavra de Deus. Glória a Deus. A luz semeia-se para o justo, quem é justo anda na luz. E alegria para os retos de coração. Alegria, gozo, fé e esperança para quem é justo. Alegrai-vos, os justos, do Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados, eu vou ler aqui uma passagem em Malaquias, no livro de Malaquias, e não é 10 e 3, não é, porque geralmente o versículo que todo mundo dá Malaquias só 3 e 10, para não ter outro capítulo. O livro de Malaquias são 4 capítulos da Bíblia Sagrada. E uma coisa bem clara: quando muitas pessoas abrem Malaquias 3 e 10, a lei está falando dos sacerdotes, não está falando do povo. Porque quem desviava, quem roubava, não era quem estava na cadeira, quem estava no altar, é quem cuidava. Esse era o ladrão que desviava o que era devido de Deus. O ofertante vinha e ofertava, mas só que o sacerdote, o qual cuidava, desviava as milhões para ele, e estava botando coisa manca, cega, coisa que não presta perante Deus. O interessante é que no dia que alguém ofereceu um povo estranho, os filhos de Araão, Deus matou todos os dois na mesma hora. Deus não poupou, matou todos os dois, porque são os tais que cuidam do altar, que cuidam das coisas de Deus. Para quem faz parte do corpo eclesiástico que está no altar, deve ter muito cuidado para nunca oferecer fogo estranho. Porque muitas pessoas que vivem hoje dentro da graça vai ser cobrado, porque foi relaxado.